Então, pessoal, na aula anterior, nós tivemos dois erros, tá, com respeito à insuficiência cardíaca, e eu queria voltar hoje com vocês para a gente poder rever esses dois pontos, tá? Então, de forma como pontachaço geral, eu queria que vocês se lembrassem que insuficiência cardíaca, ela se dá por consequências de diversas patologias que podem afetar o coração, né, toda a estrutura do coração. Então, tanto as situações periféricas a ele, quanto inerentes a ele. Então, enfermidades coronárias, tá? Enfermidades hipertensivas, valvulopatias, arritmias, miocardiopatias, enfim, são diversas patologias que podem levar a um coração insuficiente. Coração insuficiente quer dizer que ele está com uma debilidade na sua função na sua própria função, ok? Então, nós falamos de uma série de fármacos que podem ser utilizados no tratamento de insuficiência cardíaca. Nós comentávamos, né? Vou colocar a listinha aqui para vocês. Nós comentávamos sobre os antagonistas de receptores de angiotensina 2, tá? Os inibidores de enzima convertidora de angiotensina, os inibidores de nelipressina com ARA2, que é o chamado Entresto, os beta-bloqueantes, os antagonistas de receptores de mineralocorticoides e os ISGLT2, ou também chamados de inibidores de cotransportadores de sódio e glucose tipo 2. Hoje, na aula, nessa parte da aula, eu queria mudar dois conceitos que eu dei para vocês na aula passada, como forma de consertar esse meu erro. O que acontece? Nós vamos falar, então, sobre dois erros cometidos na parte dos inibidores de nelipressina com ARA2 e nos inibidores de cotransportador sódio-glucosa do tipo 2, tá? Então, são dois erros pontuais que a gente deve corrigir aí da aula anterior. Então, eu vou passar tudo isso e vou lá para a parte do sacubitril com valsartan. Eu quero que vocês entendam que esse fármaco é um fármaco relativamente novo. Por que novo? Porque ele foi desenvolvido a partir de fármacos que já existiam anteriormente. Esse Entresto, como é chamado de forma comercial, é uma associação entre sacubitril ou sacubitrilo com valsartan. O valsartan nós já conhecemos. Nós sabemos que o valsartan é um ARA2, ok? Um antagonista de receptor de angiotensina. Agora eu quero que vocês entendam, de forma bem ilustrativa, o que é essa associação. Por que se fez essa associação e se viu que realmente diminui de forma muito significante o nível de mortalidade, tá? A gente já sabia que o IECA e os ARA2 diminuíam a mortalidade, tá? Inclusive, naquela imagenzinha, nós víamos essa imagem aqui, que dizia o quê? Os IECA e os ARA2 são capazes de diminuir a mortalidade por insuficiência cardíaca. Agora, vocês vão conhecer um novo fármaco que utiliza as mesmas premissas do IECA e ARA2 e que também tem essa capacidade de diminuir a mortalidade. Então, olha bem essa imagenzinha que eu desenhei para vocês. A partir disso, eu vou mostrar para vocês o porquê que essa associação ela é benéfica, ok? Olha só, foi descoberto que os pacientes com insuficiência cardíaca liberam e têm um pool de reserva de neprilizina. Então, o que é essa proteína? A neprilizina é capaz de inibir bradiquinina, péptidos natriuréticos atriais e angiotensina 2. Então, é uma enzima que tem capacidade de inibir esses três componentes. E quem são esses componentes? Bem, a bradiquinina, ela é um vasodilatador. O péptido natriurético atrial é um vasodilatador e um natriurético. Então, esses dois são extremamente benéficos para o indivíduo com insuficiência cardíaca. Por quê? Porque ao vasodilatar, eu diminuo o risco de hipertensão, eu promovo o alívio,
né, a diminuição do requerimento da atividade cardíaca. E o péptido natriurético natrial, ao ser um natriurético, ele inibe ou ele evita o aumento da pressão arterial provocado pelo sódio. Então, percebam, esses dois que eu falei aqui para vocês, eles precisam estar presentes no meu organismo em uma situação de insuficiência cardíaca. Agora, a angiotensina 2, ela é um vasoconstritor. Então, eu não quero a angiotensina 2 presente no meu paciente com insuficiência. Por quê? Porque ao fazer vasoconstrição, ele estimula uma série de cascatas metabólicas que vão permitir a maior exigência do meu coração. Então, a neprilizina, ela inibe esses três. Ela está inibindo, então, dois que eu queria, dois que eu realmente gostaria que estivesse, e um que eu não gostaria que estivesse. Então, bem, o que foi descoberto? Foi descoberto o sarcubitril, que é um fármaco que inibe o inibidor. Tá, ele vai inibir a neprilizina, e essa neprilizina, por sua vez, não vai poder mais inibir a bradiquinina, o péptido natriurético atrial e a angiotensina 2. Só que eu não quero a angiotensina 2 presente. Eu não quero que ela perca essa inibição. Então, o que se faz agora é associar o sarcubitril para que eu não iniba a bradiquinina e não iniba o péptido natriurético. Então, foi descoberto então que eu uso o valsartan, que é um ARA2, para inibir essa angiotensina 2 que estava aumentada. Essa angiotensina 2, que agora não está mais inibida, vai ser inibida pelo valsartan. Então, eu quero que fique claro para vocês que associar esses dois fármacos tem um aspecto benéfico, porque eu vou estar aumentando a bradiquinina, aumentando o péptido natriurético e diminuindo a angiotensina 2. Ok? Então, o entresto, como resultado, tem a estimulação da bradiquinina, a estimulação do péptido natriurético e a inibição da angiotensina 2. Ficou claro para vocês isso? Pergunta muito boba, porque eu acredito que me perdi. A neprilicina é um fármaco ou é uma enzima? É uma enzima que os Ah, pacientes que possuem insuficiência cardíaca têm por dela. Então, tem uma maior quantidade dela. Ok? agora entendi. Certo? Então, Sim, entendi. se a gente volta em todo o conceito, Bia, a gente entende o seguinte, que a neprilizina em um paciente com insuficiência cardíaca estaria inibindo a bradiquinina, o péptido natriurético e a angiotensina. Foi descoberto um fármaco, que é o sarcubitril, que inibe a neprilizina. O problema é que eu não queria inibir o inibidor da angiotensina 2. Então, o que eu faço? Eu preciso inibir unicamente ele, porque os outros eu quero. Eu quero que pare de inibir. Então, o que a gente faz associação é o com valsartan, para que eu possa inibir unicamente a angiotensina 2 e a minha bradiquinina e o meu péptido natriurético continue presente, tá? Fazendo o papel dele, que é vasodilatar e provocar natriureses. Show, perfeito. Então, Tá eu bom? vou ter funcionante os dois primeiros e a angiotensina não. Com a combinação Exatamente. A desses dois angiotensina, fármacos. exatamente. Eu consegui, portanto, inibir de forma seletiva a angiotensina 2. E os meus outros, né, a bradiquinina e o péptido natriurético, continuaram presentes, continuaram bem, sem inibição. Tá bom? Então, no Perfeito, então. resultado disso tudo, nós temos o sarcubitril inibindo a neprilizina e o valsartan inibindo quem vocês já conhecem, que é a angiotensina 2. Tá bom? Aqui, só para eu relembrar.
o ARA2 ele inibe o receptor, né? Exatamente. Inibe a Não a atuação. angiotensina 2. Exatamente. Inibe a atuação da angiotensina 2. Tá bom? Tá. Então, o que eu queria que vocês levassem da aula de insuficiência para o entresto? O mecanismo de ação, obviamente, os efeitos adversos, tá? E as contraindicações. As contraindicações, a minha dica para vocês são todas as contraindicações de ECA e ARA2, que vocês já conhecem. Quem me ajuda? Quais eram as contraindicações de ECA e ARA2? Embaraçada, estenose Perfeito. bilateral de artéria renal, ou de uma só quando tem só um rim. Exatamente, boa. E o potássio quando estava muito alto também, lembra? Quando tinha hiperpotassemia, a gente também não poderia aplicar IECARA2, porque nós estaríamos potencializando essa hiperpotassemia, tá? Então, também uma contraindicação. Agora, galera, os efeitos adversos do intesto são os mesmos que os efeitos adversos do IECARA2. Então, a gente pode resumir tudo isso em uma única caixinha aí de conhecimento, tá? Por quê? Porque ele provoca hipotensão arterial, aumento de creatinina, hiperpotassemia, tosse seca, que a gente sabe que o que mais provoca tosse seca é, sem dúvida alguma, o IECA, e a angioedema, tá? A angioedema. A angioedema eram os inchaços, né? A extravasação de líquido para o meio extracelular. Inclusive, esses efeitos adversos estão presentes nessa imagem. Olha lá, o cartão de crédito de creatinina sendo elevado. A teratogenicidade, né, com a tarântula aqui na roupa dessa mulher. A bananinha sendo erguida, hiperpotassemia. Essa mulher tossindo, tosse seca. Esse cara todo meio para baixo, né, com hipotensão. Então, hipotensão arterial. Esses são os efeitos adversos, tanto do IECA e ARA2, quanto do entresto, que é essa associação que nós acabamos de ver entre o sacubitril e o valsartã. Tá bom? Então, eu quero que vocês tenham em consideração, levem isso para a prova. E aí, porque na aula anterior, o que eu falei de errado foi, eu disse que ele inibe o péptido natriurético atrial. Não, ele não inibe o péptido natriurético atrial. Ele inibe a neprilisina, que por sua vez permite com que o péptido natriurético esteja presente. Tá bom? Fica claro para vocês isso? Sim, sim. Bem, então vamos para a nossa segunda errata de hoje. Oi. Só uma dúvida. Como é o nome? Sarcobitril, é isso? Sacubitril, Ele é benéfico porque ele aumenta, né, os dois que eu preciso, mas a nível de outros sistemas, ele não tem nenhum efeito adverso? Todos os efeitos adversos dele, Bárbara, que ele é muito específico para essa enzima, e essa enzima não é benéfica, ok? Então, o grande papel dela é inibir especificamente a neprilisina. Então, realmente, ela não vai ter outros efeitos a nível sistêmico, porque ela é específica para a neprilisina. Entende? Certo. Por isso que os efeitos adversos são os mesmos que nós tínhamos falado em ARA2, IECA e agora com ele. Sim. E é uma inibição competitiva, alguma coisa assim ou não? E agora a gente entrou num dilema, porque eu não sei te dizer se é competitiva. Eu posso te dar essa informação depois? Tá, não é, porque sempre que fala de inibição, a gente fica pensando nisso, né? Que às vezes você coloca uma informação a mais na prova, é um pontinho diferencial. É um pontinho, verdade. Eu vou te passar isso, tá bom? Mas
o que ela vai fazer é justamente inibir essa enzima. A gente vai agora saber se é de forma competitiva ou não, tá bom? É tanto, galera, que o nome é inibidor de neprilisina com ARA2. Então, se perguntar para vocês, me fale sobre o inibidor de neprilisina com ARA2, você já sabe que a gente está falando do Entresto. É uma informação a mais na prova, porque ele ainda é o nome patenteado, né? Entresto. Diminui mortalidade. Então, vamos para o nosso próximo tema que eu queria aclarar para vocês, que é o inibidor de cotransportador sódio-glucosa. Vocês sabem que a glucosa no nosso organismo, ela é transportada por diversos receptores, né? Por diversos transportadores. E um desses transportadores é o receptor de sódio-glucosa, o cotransportador sódio-glucosa do tipo 2. Ele é um deles. Então, o que se viu com o uso desse fármaco para pacientes com insuficiência cardíaca? Se viu que esse fármaco diminui a mortalidade em pacientes que cursam com insuficiência cardíaca e diabetes. Então, esse fármaco é de uso especial para pacientes que têm diabetes e insuficiência cardíaca. Por quê? Porque ao inibir esse transportador, nós vamos ter dois benefícios: cardioproteção e nefroproteção. Vou explicar para vocês agora aqui sobre esse processo. Lá no nosso rim, na nossa nefrona, chega a glucosa o tempo inteiro e essa glucosa, ela tem a capacidade de ser reabsorvida pelas nossas nefronas. E um dos transportadores que tem essa capacidade é o SGLT2. Ele é o principal transportador responsável pela reabsorção de glucosa no nas nossas nefronas. Então, um paciente que tem diabetes, ele já tem muita glucosa presente. Portanto, o que eu não quero fazer é que essa glucosa seja reabsorvida. Portanto, a alternativa do uso do inibidor de SGLT2 é fazer com que esse canal ele não esteja atuando, portanto, que não haja uma reabsorção de glucosa. Certo? Então, a nível da reabsorção de glucosa, eu já entendi, portanto, que se eu inibo esse receptor, eu consigo ter uma menor reabsorção de glucosa e uma maior eliminação de glucosa por via urinária, tá? Quais são os outros benefícios relacionados com o uso do inibidor, né, do ISGLT2? Ele faz com que haja um incremento da excreção urinária de sódio e glucosa. Isso vocês já entenderam. Quando eu promovo essa eliminação de sódio e glucosa, automaticamente, por arraste, eu também tenho a eliminação de água, de líquido. Portanto, essa diminuição de líquido, essa diminuição na diureses, esse aumento de diureses, vai permitir com que haja uma diminuição na precarga, no requerimento do nosso ventrículo, ok? Na chegada de sangue para o meu ventrículo e, portanto, no requerimento do sistema cardíaco. Ótimo, tudo de bom, tudo que eu queria. Porque como eu sei que esse paciente está cursando com insuficiência cardíaca, eu preciso exigir menos dele. Eu preciso exigir menos da atividade cardíaca. Portanto, o ISGLT2 tem como ação extra a cardioproteção, melhorar as condições de carga ventricular. Então, sempre que vocês escutarem falando sobre o ISGLT2, saibam aclarar bem isso, que é um fármaco, né? São fármacos que têm a capacidade nefroprotetora e cardioprotetora por consequência, ao inibir a reabsorção de sódio e glucosa. Tá bom? Fica claro isso para vocês? E os representantes, galera? Os representantes é a dapaglifosina e a empagliflozina.
Eu acho que para a galera aí que é daqui da capital, pode ser que tome esses nomes para a prova, para o choice, tá? Então, ficar de olho nesse inibidor de cotransportador sódio-glucosa do tipo 2. Fechou? Então, com isso, a gente termina essas aclarações que eu queria deixar para vocês. Aqui, o que é só para finalizar, os efeitos adversos desses fármacos são as infecções geniturinárias originadas por fungos, tá? E a contraindicação é hipersensibilidade, embaraço, diabetes do tipo 1, tá? Porque aqui a gente usa apenas para diabetes tipo 2. E sintomas de hipotensão, porque ele diminui a tensão, tá? A tensão arterial. Como eu disse para vocês, ao aumentar a diureses, ele tem essa capacidade de diminuir a tensão arterial. Então, é contraindicado em pacientes hipotensos. Certo? Sim.